Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam realmente bem. Bom, dando continuidade aí ao nosso plano de curso, né? E nessa plataforma virtual, além de relés, a gente precisa falar de outros componentes elétricos, né? Para realmente entrar na parte de portões. Esses outros componentes que a gente vai ver agora são sensores magnéticos e fins de curso, micros, fim de curso. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho deles aí. A figura ilustra a parte interna de um sensor magnético. Vocês podem ver que aqui tem um contato normalmente aberto e aqui um normalmente fechado. Então eles são fabricados na versão contato aberto e na versão de contato fechado. São também chamados de head switches, em inglês, né? Aqui a gente pode ter uma ideia de como eles trabalham, nessas duas figuras aqui. Aqui a gente vê uma ligação utilizando corrente contínua e outra versão utilizando o quê? Corrente alternada, né? Aquela que chega da concessionária. Com a presença aqui de um sensor magnético instalado no circuito, ao se aproximar de um ímã, é gerado um campo magnético aqui e esse contato ele é fechado. Fechando o sinal positivo, né, a tensão positiva vai passar por ele e vai chegar até quem? Até a bobina do nosso relé. Energizando a bobina do relé, vocês lembram, né? Vai criar um campo magnético que vai ser atraído o contato, que nesse caso ele trabalha apenas com contato aberto. Vai fechar esse contato. Bom, aqui nós temos uma carga, né? Pode ser uma lâmpada, um motor, uma resistência elétrica, qualquer coisa. Ao ser fechado esse contato, a gente vai, tá vendo aqui um polo, ele é 220, então logicamente aqui vai mandar uma fase, vai passar pelo contato aberto e vai chegar na nossa carga. Do outro lado da carga já tem conectado uma outra fase. Então, ao ser fechado esse contato, essa carga vai ser ligada ou energizada. Da mesma maneira acontece na versão de corrente alternada. Ao se aproximar de um ímã, né, que compõe o sensor magnético, né, ele vem uma parte, já vem o ímã junto com ele, que é realmente para ser instalado, sem ele nada acontece. Na proximidade do ímã, fecha-se o contato, liga-se a bobina do relé, mesma coisa. Cria-se um campo magnético, fecha-se esse contato. A energia que está nesse polo é transferida através do contato para esse lado da carga. A carga, no outro lado, já está ligada no outro polo. Então, nós vamos ter um potencial aqui e o outro potencial que vai chegar através do contato do relé. Vai fazer funcionar ou ligar a carga. Dependendo de quem? Da aproximação do ímã para fechar esses contatos aqui. Falando sobre sensores, nós temos dois tipos de sensores: ativo e passivo. Esses são ativos. Por que são ativos? Porque eles trabalham com emissor e receptor de luz infravermelha. Esse tipo de componente trabalha com luz infravermelha. Então é ativo por quê? Porque um é o emissor e o outro é o receptor. Nessa outra versão aqui, só existe um receptor. E esse receptor, através de uma placa eletrônica, ele recebe a luz infravermelha emitida por corpos que estão próximos ao campo de atuação deles.
Então, vocês imaginam que eles estão sendo, eles estão trabalhando em um certo lugar, um certo espaço físico, e ao ser aproximado deles, no campo de atuação deles, um outro corpo, seja ele qual for, esse outro corpo, ele emite luz infravermelha em forma de calor, que é perceptível ao equipamento. Ele é dito passivo por quê? Porque ele percebe a luz infravermelha que tem origem no calor do corpo que se aproxima dele. Ok? Então, é essa a característica do passivo. Ele é apenas um componente, não precisa do receptor. Ou melhor, não precisa do emissor. O emissor será o corpo que se aproximar dele. Ok? Aqui, essas figuras ilustram vários tipos, né, de sensores magnéticos. Este aqui mostra sensores tubulares utilizados na área industrial. Estes aqui já são sensores que a gente até pode utilizar em alguma parte da instalação dos nossos componentes. Então são sensores magnéticos para portas e janelas. Esses também são para portas e janelas, só que em miniaturas. E esses aqui são sensores para portões automáticos, que vai ser estudado no nosso caso, vai ser visto, né, no nosso curso. Então eles são próprios para serem utilizados em portões automáticos. Já os fim de cursos, eles são atuados de uma maneira mecânica, não mais por campo magnético, como foi visto aqui por sensor magnético. Eles são componentes eletromagnéticos que precisam ser atuados por uma força externa. São componentes que eles são ligados a um corpo que pratica algum percurso. E ao ser percorrido e chegar no final de um determinado curso, esses componentes são atuados. Aí o contato que é aberto vai se fechar e o contato que era fechado vai abrir. Aqui a gente temos a ilustração de alguns modelos. Esses aqui são modelos industriais que também podemos usar, não é porque são industriais, mas são de uma resistência mecânica maior, né? Esses outros aqui também têm a mesma função, só que são menores e corpo plástico. Se bem que esse aqui também, a mesma característica dele, menor e em corpo plástico. Tá vendo aqui, ó? Nós temos as entradas. Esse aqui é o comum, esse aqui é o normalmente aberto e esse é o normalmente fechado. Então a gente vai trabalhar com o comum e o retorno do sinal a gente pode escolher, ou trabalha com normalmente aberto ou normalmente fechado. Quando essa haste for acionada por alguma força física, aqui dentro vai trocar o estado. De quem? Dos contatos. O que era aberto vai ficar fechado. E o que era fechado vai ficar o quê? Aberto. Aqui a gente pode simplificar e falar um pouco melhor. Isso aqui é a simbologia, né, de micros finais de curso. Isso aqui é padrão, né, universal. Quando a gente quer falar sobre micro final de curso, esse é o símbolo. A haste, né, de acionamento e o corpo do micro propriamente dito. Aqui é o interior do micro, de um exemplo de um componente que tem uma haste mais robusta, né, do que o desenho.
mas o sistema é o mesmo. Este aqui é o desenho ilustrativo do funcionamento de um micro final de curso. Vocês estão vendo que aqui tem um eixo, e esse eixo ele vai ser pressionado através dessa alavanca, através de uma força. Ao essa força exercer pressão nessa alavanca, esse eixo vai ser comprimido para baixo. Está vendo que aqui tem os contatos fechados? Eles estão solidários com o eixo. Quando o eixo for para baixo, eles vão abrir. Então o que era fechado vai ficar aberto. Esses outros aqui também estão solidários com o eixo, ou seja, estão presos ao eixo. Quando o eixo vir para baixo, vai arrastar eles também para baixo. E o que era aberto vai ficar o quê? Fechado. Então, dependendo da aplicação que vai ser feita, você pode utilizar as duas versões. Ou utilizar contato fechado, ou utilizar o quê? Contato aberto. Aqui também um outro tipo de símbolo, que também é utilizado quando a gente tem contatos abertos e fechados. Aqui dá para ver de uma maneira um pouco mais clara, né? Os contatos fechados e os contatos o quê? Abertos. Ao eixo que vai se movimentar e esses contatos estando presos a esse eixo, a hora que uma força acionar essa alavanca vai pressionar o eixo para baixo e, como foi dito, né, anteriormente, os contatos irão mudar de estado. O que era fechado vai ficar aberto, o que era aberto vai ficar o quê? Fechado. Então, pessoal, esse é o funcionamento aí básico de um sensor magnético e de um micro final de curso, ok? Espero que todos tenham entendido, né, e compreendido o funcionamento disso. E se ficou alguma dúvida, vocês entrem em contato que a gente vai procurar esclarecer à medida do possível, ok? O que não pode é ficar com dúvida, ok, pessoal? Então, bom estudo aí e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus aí, tá bom?